Olá, meus irmãos e amigos, estamos nesse primeiro domingo de maio de 2021 e esse culto primeiro do mês é um culto marcante, ainda que seja através das redes sociais. Queremos chegar até a sua casa, aonde você se encontra, seja em qual for o lugar que você está compartilhando conosco este culto. Quero dizer para você que esse primeiro domingo de maio é para nós um dia especial por vários motivos. Um deles é que o mês de maio é conhecido como o mês das noivas, como também o mês em que se comemora o Dia das Mães, próximo domingo, dia 9, será esse dia, mas também é o mês da família. Então, ao longo dos domingos desse mês, estaremos, através das redes sociais, pregando algumas mensagens, 5 mensagens relacionadas à família. Por outro lado, esse culto também é muito especial, muito marcante, porque, sendo o primeiro domingo do mês, estaremos também celebrando a Ceia do Senhor. Então, você que é membro da PIB da Barra, você que já tem tido a prática da celebração da ceia virtual, a gente já superou algumas dúvidas sobre esta forma de celebração. Também esse é um domingo muito especial, porque nós estaremos hoje, nesse culto, comemorando ou expressando a gratidão pelos 2 anos de organização da PIB da Barra em Duque de Caxias. Claro que o dia em que ela foi organizada foi dia 5 de maio de 2019. Me recordo, num culto onde estiveram presentes 36 irmãos, a gente ainda tem na memória aquele culto muito marcante, com muita gratidão, muito choro, muitas lágrimas, mas de alegria no Senhor. Passados 2 anos, claro que no ano passado a gente não teve a celebração que a gente gostaria, porque a pandemia estava na sua fase, digamos assim, inicial, com muito susto, com muitos abalos. Então, no modo virtual, a gente fez uma celebração mais comedida. E agora sim, depois de 2 anos, a gente pode, ainda que com algumas limitações, expressar gratidão ao Senhor. E o interessante aqui, eu quero expressar a gratidão por todos os irmãos que naquele primeiro culto estiveram presentes e que permaneceram cooperando conosco por um bom tempo. Alguns, por questões familiares principalmente, foram para outras igrejas, deixando saudade, deixando alegria pelo tempo que cooperaram. Outros, infelizmente, foram vitimados pela Covid, parentes, amigos. O irmão Sião, por exemplo, que cooperou conosco durante um bom tempo, deixou saudade, está na glória com o Senhor. O diácono Hélio, que marcou muito a vida de todos nós, desde o início da congregação até o início desse ano, quando ele faleceu. A gente sente muito ainda a falta dele e desejamos tanto à família do irmão Sião quanto à família do irmão Hélio o consolo e o conforto no Senhor. E aqueles irmãos que, por razões da Covid, ainda estão ausentes, quer por estarem no grupo de risco ou porque tem pessoas do grupo de risco em suas casas, entendemos que é um momento e esperamos em breve que todos venhamos a nos reunir outra vez para celebrarmos ao Senhor. Aqui falando pelas redes sociais, mas no culto pela manhã, no templo, a gente vai ter EBD, o culto e a ceia presencial, e à noite vamos ter o grande culto de gratidão a Deus pelos 2 anos. O pastor da PIB da Barra, José Maria, vai estar pregando. Outros irmãos virão com ele para celebrar conosco esse dia tão marcante. Por isso, louvado seja Deus. Eu aqui quero lembrar o que a Bíblia diz em 1 Samuel 7,12, para a gente ter um momento de intercessão. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, quero convidá-lo a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos orar agradecendo ao Senhor pelos 2 anos de existência de organização da PIB da Barra em Duque de Caxias. Oremos.
Deus de amor, de graça e bondade, louvado seja o teu nome pela tua misericórdia, pelo teu cuidado sobre todos nós. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor nos orientou, nos conduziu para iniciarmos aqui em Duque de Caxias um novo projeto, um novo trabalho evangelístico, que será em breve a mais nova igreja em nossa cidade. Muito obrigado por tudo aquilo que enfrentamos desde o início e o que nós superamos para a glória do Senhor. Abençoa cada um dos familiares e dos membros da PIB da Barra em Duque de Caxias. Somos, ó Deus, gratos e podemos dizer, como disse o profeta Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado pelo pastor José Maria da PIB da Barra, a sua diretoria e todos os irmãos daquela igreja que nos acolheram, nos apoiaram e nos têm incentivado a avançar nesta obra com a graça e o cuidado do Senhor. Muito obrigado por tudo isso, é o que nós te dizemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, nós vamos ter daqui a pouco uma participação musical e antes de você participar nesse louvor, nessa gratidão a Deus através da música, quero dizer que você pode entregar o seu dízimo, contribuir com a sua oferta, você que é membro da PIB da Barra, através do Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 261 52 dígito 1, chave Pix prclarkbarros@gmail.com. E para você que não é membro da PIB da Barra, mas quer somar conosco, quer nos abençoar, também faça a sua entrega, a sua colaboração, a sua entrega, a sua oferta através das informações bancárias. Então vamos ter a participação musical e logo em seguida a mensagem da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Seja feita a tua vontade, Adonai, Abba Pai. Este cálice eu vou beber. Nascerá um novo olhar, porque não vou desistir. Quero ser fiel até o fim. Teu caminho vou seguir. Adonai, Abba Pai, seja feita a tua vontade. Adonai, Abba Pai, este cálice eu vou beber, eu vou beber. Nascerá um novo olhar, porque não vou desistir. Quero ser fiel até o
Adonai, Abba Pai, seja feita a tua vontade. Adonai, oh Adonai, Abba Pai, este cálice eu vou beber. Amém. Glória a Deus. Muito bem, você, sem dúvida alguma, pôde ou cantar ou, no mínimo, ter realmente um preparo do seu coração para a mensagem nesta ocasião. Como falei no início, este mês de maio é o mês das noivas, um mês em que muita ênfase é dada às famílias nas igrejas evangélicas e nas batistas em particular. E então, durante o mês de maio, nesses cultos virtuais, teremos mensagens voltadas para a família. E nesta manhã, ou nesta ocasião agora, vamos usar como exemplo a vida do primeiro casal, Adão e Eva. E o tema da nossa reflexão é exatamente isso: a restauração da família no paraíso. A restauração da família no paraíso. Então quero ler o texto de Gênesis capítulo 3, de 1 a 20. E diz assim a palavra de Deus. Vou aqui começar o verso 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se
das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e Eva. Li até o verso 21, Gênesis 3, de 1 a 21. O texto é muito conhecido, embora nem todos acreditem que seja verdade. Muitas pessoas, não posso quantificar, mas muitas pessoas olham para esse texto, ouvem a leitura do texto, até mensagens dizem, isso é história, é ficção, Adão e Eva não existiram. Eu mesmo já ouvi de algumas pessoas até se declarando cristãs, disseram, Gênesis 1 e 2 é poesia, ou seja, não dizem que é poesia no estilo literário, mas estão dizendo que é poesia no sentido de ficção, é invenção, é novela. E aí, quando eu vi isso, eu disse para essa pessoa, disse, escuta, você está dizendo que é poesia porque é o estilo literário ou porque é para você uma ficção? Aí ele disse, para mim, tanto faz, não faz diferença se é verdade ou ficção. Eu falei, faz muita diferença. Faz muita diferença, porque para Deus, esse texto, essa narrativa não é ficção, é literal. Jesus mesmo falou desse texto em Mateus 19, e quando ele disse, fazendo referência a Gênesis 3, ele não falou que era uma ficção, invenção, mas como verdade. Então, o que nós estamos lendo aqui, ou o que acabamos de ler, fala do primeiro casal, do primeiro casamento e da primeira família constituída sobre a face da terra. Adão e Eva foram os primeiros em tudo no que diz respeito à vida do homem na terra. Foram os primeiros em tudo. Pense naquilo que você, deixando de lado a tecnologia, deixando de lado o maquinário, deixando de lado as ferramentas tecnológicas, o celular, a TV digital, a internet, deixando de lado tudo isso, pense em algo que você vai fazer, como cuidar de uma planta ou cuidar de uma criança, tudo em primeira mão Adão e Eva tiveram. Até mesmo na questão da vida sexual. Eles não tiveram nenhuma outra instrução humana. Foi o próprio Deus que os instruiu e os orientou em tudo. Pois bem, Adão e Eva eram os únicos na história da humanidade. Eles eram os únicos que passaram a existir ali, dando início à humanidade sobre a face da terra. Logo, nós podemos dizer que Adão e Eva, embora não tivessem nem roupas de marca, ou melhor, estavam nus, embora não tivessem nenhum celular, nenhuma TV digital, nem nada do que temos hoje de facilidade, Adão e Eva tinham tudo para serem felizes naquele lugar, porque eles estavam no paraíso, no jardim do Éden, num jardim plantado pelo próprio Deus. Então eles tinham tudo para serem felizes. O próprio Deus, segundo alguns estudiosos, todo dia, ao final de cada dia, na viração do dia, porque na cultura e na prática judaica, o dia começa às 18 horas, um dia termina às 18 e o outro começa às 18. E então, na viração do dia, Deus ia conversar com Adão e Eva. Então eles tinham tudo para serem felizes. Mas não aconteceu como Deus esperava. Como houve erros, como aconteceram coisas estranhas fora dos planos de Deus, esse casal que tinha tudo para ser feliz, essa primeira família que seria modelo para todas as demais famílias, erraram, falharam e tiveram que passar pelo processo da restauração no Jardim do Éden. É claro que o Jardim do Éden hoje não existe mais. Já tentaram localizá-lo através do GPS até e não conseguiram, porque Deus fez com que ele não fosse localizado mais ou deixasse de existir como projeto de Deus para a humanidade ou a partir daquele lugar.
Mas o que Deus fez ali no Jardim do Éden com esse casal, quer fazer com você, com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família. A família restaurada no paraíso. Uma coisa interessante que eu quero dizer para você é que o pecado, e essa é a primeira coisa a ser declarada, o pecado distorceu ou destruiu tudo o que eles tinham para viverem felizes. O pecado destruiu tudo aquilo que Adão e Eva tinham para serem felizes. A Bíblia diz que eles foram criados por Deus, Adão primeiro, Eva depois. Deus apresentou Eva a Adão, Deus deu a Adão o privilégio, a bênção do casamento com Eva. Eles tinham tudo, a providência, a assistência, a presença de Deus, o alimento provido por Deus, as instruções, o diálogo, a comunhão com Deus. Quando Eva, de acordo com o texto de Gênesis 3, deu ouvidos à serpente e em desobediência comeu do fruto e deu a Adão, que sem questionar também comeu, o pecado se fez presente na vida deles. E aí nós já conhecemos a história. Eles tiveram os olhos abertos, se perceberam nus, ficaram envergonhados e se esconderam quando ouviram ou perceberam que Deus se aproximava. O pecado destruiu, o pecado desfez aquilo que Deus tinha para a vida deles. O pecado fez com que eles ficassem envergonhados um com o outro, o pecado fez com que eles se afastassem de Deus, e o pecado fez com que eles morressem para Deus no sentido não só no sentido figurado, mas eles morreram espiritualmente para Deus e a morte se tornou para eles realmente o destino final. Na questão física, eles então tiveram que enfrentar tudo isso. O pecado desfez. Quantas pessoas se casam, fazem projetos na época do namoro, do noivado, diante de uma liderança religiosa, fazem votos, mas o pecado entrando na vida do marido, da mulher, do casal, da família, dos pais, dos filhos, destrói. Quantas famílias estão destroçadas por causa do pecado, seja qual for o pecado, prostituição, bebedeira, drogas, vícios de internet, de jogos. O pecado destruiu tantas famílias, tem destruído tantas vidas. Adão e Eva viveram o drama de ver sendo destruído o projeto que Deus tinha para a vida deles. E isso é realmente algo muito presente nos dias de hoje. Olhe para a sua vida, para a sua família. Será que entre o seu ideal e o real, ou entre o real e o ideal, não há uma distância abissal? Será que você não está dizendo hoje, Deus, dia 2 de maio de 2021, eu queria chegar nessa fase da minha vida melhor, bem, com tudo que eu tinha sonhado e desejado, mas o pecado veio. O Senhor Jesus disse em João 10, versículo 10, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. E essa figura do ladrão personifica a ação e o tríplice propósito do maligno. Mas Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, a família precisa ser restaurada e Deus faz isso. Mas antes de falar da restauração, uma outra coisa que eu quero colocar é que o pecado fez a família viver fora dos projetos de Deus. Além de ter destruído o projeto de Deus, aquilo que Deus tinha como ideal para a vida do casal, o pecado fez com que o casal Adão e Eva passassem a viver fora dos projetos de Deus. Isso mesmo. Vejam só como foram encontrados Adão e Eva depois que pecaram. Na viração do dia, ao ouvirem os passos do Senhor que se aproximavam, Adão e Eva se esconderam, envergonhados. E diz a Bíblia mais, além de se esconderem, tentando fugir da presença de Deus, a Bíblia diz que por causa do pecado, eles tentaram resolver do jeito deles, cobrindo a nudez ou tentando cobri-la com folhas de figueira.
Então, o que a gente pode observar aqui, como fora do projeto de Deus, o pecado fez o homem viver distante de Deus. Deus criou Adão e Eva sem pecado e eles tinham plena comunhão com o Senhor deles e de toda a criação. O pecado afastou. Segundo, o pecado fez com que eles vivessem se escondendo. Isso mesmo, porque não é só uma questão de estar distante, mas é se ocultar com vergonha. Enquanto a pessoa está na prática do pecado, ela festeja, ela ri, ela faz graça, ela tira selfie, ela faz uma porção de coisas sem se envergonhar. Mas quando o pecado tem ali a sua consequência, é dor, é sofrimento, é vergonha. E as pessoas estão vivendo assim, envergonhadas, se escondendo ou, em outros casos, se revoltando contra o Senhor. Foi isso que Adão e Eva fizeram quando foram ali questionados pelo Senhor. Vamos comentar depois sobre isso. Então, o pecado fez com que Adão e Eva e a família ali, embrionária na vida deles, começando a vida deles, a família vivesse fora do projeto de Deus. Quantas famílias estão vivendo hoje, talvez financeiramente sem problemas, talvez sem nenhuma enfermidade, mas fora do projeto de Deus. O filho pródigo, o marido pródigo, a mulher pródiga e assim por diante. Todos que estão distantes de Deus, porque pecaram, estão vivendo fora do lugar. Por isso que Jesus disse, porque o Filho do Homem, Lucas 19:10, veio achar e salvar o que se havia perdido. Perdido é fora do lugar, fora do projeto. Adão e Eva foram vistos por Deus aonde? Onde Deus não queria, onde Deus não esperava, atrás da moita, se escondendo e ainda tentando se cobrir com folhas de figueira. Mas aí a pergunta é, como esta restauração acontece? Como é que Deus realiza a restauração da família no paraíso? Primeira coisa, meu querido, é o confronto que Deus faz com o pecado na vida do homem e da mulher. Deus confronta a família com o seu pecado. A Bíblia diz que quando Adão e Eva estavam atrás da moita, atrás das folhas, atrás das árvores, Deus falou assim, Adão, onde você está? Deus já sabia, porque ele é Deus. Mas se Deus não perguntasse, Adão não iria ter a oportunidade do diálogo. Onde você está, Adão? É como aquela criança, sabe? Aquela criança que se esconde debaixo da mesa, achando que o pai e a mãe não vê, mas o pai e a mãe vê. Ou aquela criança que tapa os olhos, ela não vê ninguém porque está com os olhos fechados, com as mãos, e ela acha que assim estão as outras pessoas. Adão se escondeu, ou melhor, tentou se esconder, achando que Deus não iria encontrá-lo. Então Deus perguntou, Adão, onde você está? E qual foi a resposta? Senhor, eu ouvi teus passos no jardim, e verso 10 de Gênesis 3, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Eu ouvi, tive medo, e me escondi, porque eu estava nu. Ou seja, Adão começa a relatar a condição na qual ele se encontrava depois de ter pecado. Eu ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque me escondi. Ou melhor, porque estava nu, por isso me escondi. E quando Adão fala essas coisas, Deus pergunta, quem disse para você que estava nu? Porque Deus não disse que ele estava nu. Deus não falou para Adão e nem para Eva que estavam nus. Porque naquele momento, até momentos antes do pecado, a nudez não se constituía em vergonha ou em falha. A nudez não era pecado, naquela condição. Mas depois do pecado, o pecado abriu os olhos deles, de modo que eles passaram a ver um ao outro com malícia, com maldade, ou com vergonha, com constrangimento. Se você ler aqui Gênesis 2, verso 24, a Bíblia diz assim, verso 25, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Adão e Eva andavam nus,
antes do pecado não tinham vergonha, mas depois do pecado eles se entreolharam, viram a nudez sua e do outro e se envergonhavam, porque o pecado faz isso. O pecado distorce, ou melhor, torce aquilo que Deus fez de bom. Pois é, Adão e Eva se esconderam. Então Deus os confrontou. E aí Deus disse: quem disse que você estava nu? Aí ele confessa: a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. E aí Deus pergunta para a mulher: e quem te deu do fruto? Você pegou? Aí a mulher diz: a serpente me enganou, por isso que eu comi. Eles falaram a verdade. Adão e Eva falaram a verdade. A mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Mas sabe o que é uma coisa? Nenhum dos dois admitiram que pecaram contra Deus. Não há restauração, e isso que eu quero dizer para você, não há restauração para a família que não reconhece os seus erros e pecados diante do Senhor. Não há restauração para o marido que não admite e não reconhece seus pecados diante de Deus. Não há restauração para a mulher que não admite e não reconhece seus pecados diante do Senhor. Não há restauração para os filhos que não admitem nem reconhecem os pecados diante do Senhor. Adão e Eva falaram dos fatos, mas não admitiram que haviam pecado contra Deus. O ato de Adão e Eva, ou melhor, de Adão ter comido do fruto que a mulher deu, isso era verdade. Mas ele não disse: Senhor, eu pequei comendo. A mulher disse: a serpente me enganou, por isso que eu comi. Mas ela não disse: Senhor, eu pequei porque eu desobedeci. Quantos estão admitindo os fatos, mas não reconhecem a sua culpa diante de Deus? Estão dizendo: eu fiz isso, sabe por que eu bati? Porque me bateram. Sabe por que eu xinguei? Porque me xingaram. Sabe por que eu me vinguei? Porque me magoaram. E aí as pessoas estão sempre tentando justificar seus erros e pecados. A família que quer ser restaurada diante de Deus tem que ser confrontada com seus próprios erros e pecados e admiti-los diante do Senhor. Provérbios 28, versículo 13, a Bíblia diz: aquele que não confessa, ou melhor, aquele que confessa os seus pecados, ou melhor, aquele que não confessa as suas transgressões, nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Quem não confessa os seus erros e pecados, nunca vai avançar na vida, mas quem admite e os abandona, realmente avança pela graça e misericórdia de Deus. Você quer ter sua vida restaurada? Então, meu querido, minha querida, admita, seja confrontado com a palavra e reconheça que o Senhor tem poder para agir na sua vida. Mas, segunda e última coisa, para a restauração da família acontecer no paraíso, é preciso que haja realmente a ação de Deus em oferecer uma nova chance. É preciso que haja a ação de Deus em oferecer uma nova chance. A Bíblia diz que Adão e Eva estavam nus e tentaram esconder ou cobrir a nudez com folha de figueiras. Mas folha de figueira foi um artifício deles. O que Deus fez? Aqui no verso 21 de Gênesis 3, o Senhor Deus fez roupas de pele, e aí em outra tradução, pele de cordeiro, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Antes de fazer isso, de cobrir a nudez deles com pele de cordeiro, Deus foi confrontando Adão, depois Eva, melhor, primeiro a serpente corrigindo, depois Eva e depois Adão. Adão foi o primeiro a ser confrontado, mas foi o último a conhecer suas consequências. O primeiro a sofrer ou a ouvir as consequências foi o diabo ali transfigurado de serpente. E o verso 15 de Gênesis 3 é chamado proto-evangelho, porque Deus falou para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este, descendência da mulher, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus falou para o diabo: eu vou fazer a restauração. Da descendência da mulher virá o Salvador, o Redentor, que vai morrer na cruz, derramar o seu sangue e, através da sua morte, pagar o preço do pecado de todos e, com o seu sangue, justificar todo aquele que nele crê. Ele será o Salvador de toda a humanidade. Deus falou para a serpente o que iria acontecer para salvar
para redimir, para restaurar a humanidade. Em Adão e Eva, a humanidade pecou, mas através de Adão e Eva, Deus comunicou a salvação para todos os homens. Jesus Cristo, o mediador, o redentor, o salvador de todos os que nele creem. Pois bem, a Bíblia diz que Deus então pegou pele de cordeiro, ou seja, Deus matou um cordeiro e com a pele desse cordeiro, Deus fez uma roupa para cobrir a nudez de Adão e Eva, ali comunicando o evangelho. Duas vidas, Adão e Eva, haviam pecado e cada um deles carregava sobre si a sua culpa e uma vida inocente foi morta para que pagasse com a sua vida o erro e o pecado desse casal. Adão e Eva tiveram a nudez coberta com a pele de cordeiro, simbolizando que o sangue de Jesus cobre todo o nosso pecado. É interessante isso. Para ver realmente a restauração no paraíso, houve o confronto do pecado de Adão e Eva, mas houve uma nova chance. Mas um detalhe interessante, com isso eu quero concluir essa mensagem. Adão e Eva tiveram consequências do pecado. Eles foram expulsos do paraíso, um anjo, um querubim estava ali na entrada e uma espada flamejante estava ali próximo para que eles não chegassem perto da árvore da vida. Foram expulsos. Mas, interessante, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, porém antes foram restaurados. Adão e Eva saíram do paraíso, mas com o sangue do Cordeiro sobre suas vidas. Hoje, passados mais de 7.000 anos, como alguns dizem que esse é o tempo da humanidade sobre a face da terra, passados 7.000 anos, 6 a 10.000 anos, nós não estamos mais no paraíso na terra. Estamos neste mundo que jaz no maligno. Mas há 2.000 anos atrás, Jesus, o Filho de Deus, veio, ele morreu na cruz por nós. E aí, Jesus agora é o restaurador que nos leva para o novo paraíso, a glória eterna. A família restaurada aqui na terra tem o seu nome escrito no livro da vida e é conduzida ou será conduzida para a glória eterna. O paraíso não existe mais aqui na terra. Foi rompida essa comunhão do homem com Deus no paraíso na terra. O pecado trouxe toda a consequência. Mas agora, no nome de Jesus, todo aquele que nele crê tem o seu nome escrito no livro da vida e a certeza de que irá para o paraíso. E Jesus veio restaurar a família, marido, mulher, pais e filhos. Jesus veio restaurar e ele quer dar a você a certeza da garantia da glória eterna no céu. Por isso eu quero convidar você a orar nesse momento. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor e eu quero convidar você nesse momento de oração, pedir ao Senhor que Ele fale ao seu coração por tudo aquilo que você já ouviu e que no ato de celebração da ceia do Senhor, aqui está o cálice e aqui está o pão. Nós vamos celebrar dando glórias ao Senhor. E eu, antes de celebrar a ceia, eu quero aqui lembrar o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 26, quando Cristo estava ali instituindo a ceia, ele disse: eu desejo que esta ceia que eu aqui celebro com vocês seja celebrada no céu. E de fato vai ser celebrada no céu a ceia do Senhor com todos os seus servos. E o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão, beba do cálice. Vamos orar. Deus, aqui está o cálice, aqui está o pão, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e nesse primeiro domingo de maio, que é o mês da família, que cada família seja restaurada no nome de Jesus para a glória do Senhor. Adão e Eva foram restaurados no paraíso, nós estamos sendo realmente conduzidos pelo Senhor, restaurados pelo Senhor para o novo lugar, o paraíso da tua presença na glória eterna. Fale, ó Deus, ao coração de cada família pela tua palavra, é o que nós te pedimos e já te agradecemos por Jesus, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, hoje para todos sempre. Amém e amém. A Bíblia diz que Jesus, naquela noite, depois de ter ceado, de ter comido a Páscoa,
ele pegou o pão dizendo: este é meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos. A Bíblia diz que Jesus, depois de ter ceado, ele também, depois de ter comido pão, ele pegou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança feita no meu sangue. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Bebamos. Que Deus abençoe a sua vida, da sua família, um dia abençoado, um mês e um ano e uma vida inteira abençoada na presença do Senhor. Deus abençoe a você e a sua família, hoje para todo sempre. Amém e amém.